Essa semana saiu uma notícia que me deixou bem perturbado, porque envolve a Susanna von Richthofen, que 20 e poucos anos atrás cometeu um crime bárbaro que foi notícia no Brasil. E a notícia era de que ela está solta, já tem mais de um mês que ela está solta, e que ela está agora trabalhando com costura, que ela abriu um ateliê e ela faz agora algumas bolsas e carteiras, e isso levou uma série de reações, e eu quero comentar com vocês algumas que me chamaram a atenção, porque, como eu falei, isso foi bem perturbador. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, isso é muito importante para ajudar aqui no canal, a impulsionar os vídeos, a sinalizar para o YouTube que o canal é relevante, e também quem quiser e puder, se torne membro do canal, isso também ajuda bastante no trabalho aqui. Link na descrição ou aqui embaixo, tornar-se membro. Então, agradeço. Então, qual é a história, né? Como eu falei, essa semana surgiu uma notícia de que a Susanna von Richthofen está solta e trabalhando com costura, e aí, bem, boa parte das reações das pessoas, né, boa parte dos comentários tinha a ver com a aceitação de que, bem, ela cumpriu a pena dela, ela ficou mais de 20 anos presa e agora ela está tentando reconstruir a vida dela. Então, normal, aquilo que aconteceria com qualquer outro preso no sistema carcerário brasileiro. Inclusive, criminosos que cometeram crimes bárbaros, hediondos, mas que, eventualmente, depois de cumprir a pena e também depois, caso tenha um bom comportamento na prisão, obtém uma redução da pena e algumas vantagens, alguns benefícios disso. E é o caso da Susanna von Richthofen. Ela foi inicialmente condenada, se não me engano, a 38 anos de cadeia, obteve uma redução de pena para 34 e ela foi solta após 20 e poucos anos. Está solta não, está em regime aberto, ou seja, ela passa o dia trabalhando e ela tem que voltar para casa até as 6 horas da tarde, se não me engano, e aí ela tem que ficar em casa. Em caso ela se mude de uma casa para outra, ela tem que avisar essa mudança. Então ela está ali solta, mas ainda sob vigilância. E aí, como eu falei, boa parte das reações elas são normais de aceitação disso, né? É como se espera que opere o sistema prisional no Brasil, né? Em tese, pelo menos, de que a pessoa vá presa por algum crime e nesse sistema prisional ela possa se recuperar, ela possa ser reinserida na sociedade, possa ter alguma competência ali dentro do sistema prisional, né, em tese, como eu falei, e aí ela possa voltar para a sociedade e ser um membro ativo da comunidade. Então é o que se espera, é o que gostaria, né, é o ideal. E aí outros comentários vieram no sentido de não, isso aí é um absurdo, que essa criminosa, perigosa, assassina, psicopata, esse ser macabro, esse ser assustador, esse monstro esteja de volta às ruas, é um perigo para a sociedade, e ela não poderia estar fora, e muito menos tendo visibilidade nesse trabalho novo dela. E, por outro lado, um outro conjunto de respostas que também são igualmente assustadoras, na minha opinião, que são de fãs da Susanna von Richthofen, pessoas que estão pedindo para que, quando comprarem algum produto que ela fabrica, aquela costura, que enviem com um autógrafo. Então pessoas, fãs da Susanna von Richthofen assassina, querendo um autógrafo dela. E aí a resposta que veio, que foi uma resposta bem sensata, inclusive, de quem cuida das redes sociais desse ateliê da Susanne, foi que não faz sentido nenhum autografar esses objetos, que são itens artesanais que não virão com autógrafo. Mas eu quero comentar mais um conjunto de respostas que tem a ver com pessoas que estão horrorizadas com a soltura dela ou com agora esse regime aberto que ela possa trabalhar e ter um ateliê de costura. E aí, como eu falei, isso contraria, na verdade, a noção básica de justiça nos nossos dias, que tem a ver justamente com isso, né? Quem já leu a obra clássica do Michel Foucault, chamada Vigiar e Punir, que se trata justamente disso, da história da punição ao longo dos séculos, compreende muito bem como o Foucault mostra ali, né, não apenas mudanças de práticas, mas mudanças de discursos sobre a violência, sobre a punição, sobre a vigilância dos nossos corpos e dos nossos comportamentos. Então, o que o Foucault mostra nesse livro é que durante um bom tempo, na Antiguidade, até parte da Idade Média, havia a noção de que um criminoso não poderia ser recuperado ou que a punição deveria ser exemplar no sentido de, inclusive, matar a pessoa, castigar publicamente, torturar, esquartejar, ou seja, práticas que a gente viu ao longo dos séculos. Na história a gente sabe disso, inclusive execuções públicas, né, fogueira, esquartejamentos públicos. Isso teria um caráter pedagógico para a sociedade. As pessoas assistiriam aquilo ali e compreenderiam como é a punição para um crime dessa natureza, como um assassinato, como algum crime, muitas vezes nem tão grave assim. Alguns crimes brandos seriam punidos com penas exemplares para a sociedade. Era uma pena para o conjunto. E o próprio espetáculo da execução, né, se for chamar assim, seria também algum tipo de catarse coletiva na qual toda a sociedade pagaria de um modo ou de outro. Então, no século XVIII, século XIX, há uma mudança de perspectiva sobre isso e de práticas também. Então, passa-se a compreender que a punição deve visar
punir, né, e castigar o corpo da pessoa. Isso também passa pela privação da liberdade, só que de modo a tornar essa pessoa melhor. Então, reinseri-la na sociedade. De modo que a prisão seria esse espaço temporário no qual o preso permanece, privando de um direito dele, que é a liberdade, e durante esse período ele vai repensar suas práticas e quando for solto ele possa retornar. E aí essa é a visão que ainda prepondera hoje, né? A visão do sistema judiciário e penitenciário hoje, que a punição ela visa punir o comportamento, mas também evitar comportamentos semelhantes futuros naquele indivíduo que foi punido, e não na sociedade como um todo. Embora muitos de nós, né, se formos pensar friamente, também entendemos que a punição do outro é, de certo modo, pedagógica pra gente. Se alguém foi preso por um crime e vira notícia, por exemplo, isso passa uma mensagem para todos nós de que, olha só, cometer esse tipo de crime vai ter uma punição exemplar. O caso da Richthofen, ele se tornou famoso por uma questão muito simples, e nem sequer me parece que haja dúvida para isso. É porque ela pertencia à elite, era uma menina rica, de uma família tradicional paulista, e aí o crime bárbaro dela de matar os pais, ele se torna notícia por causa disso. Porque é um crime que envolve uma classe particular brasileira. Basta pensar um caso semelhante que é dos Nardoni, pai e madrasta que são acusados de matar a filha é enteada, e aí isso torna notícia porque não é, entre aspas, o que se esperaria de uma classe média. E muitos de nós acompanhamos mais ou menos a história da Suzane von Richthofen durante esses anos. Ela ficou muito tempo presa, houve momentos que ela teve uma saidinha que pôde deixar o presídio, e isso gerou polêmica, e depois ela foi tentando, né, o semiaberto, o regime aberto, até que finalmente conseguiu. Uma das dúvidas que envolve a Suzane Richthofen é se ela realmente está apta a retornar à sociedade, se ela realmente é capaz de viver, sabe, sem cometer crimes. E essa é uma pergunta fundamental, porque isso embasaria, em parte, as dúvidas em relação à ressocialização dela, se ela é capaz de fazer isso. E aí tem um artigo que eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado, que é a partir de uma entrevista feita com o autor de um livro que foi publicado alguns anos atrás sobre a Suzane, chamado Suzane, Assassina e Manipuladora. E nesse livro o autor entrevistou várias pessoas que conviveram com ela no presídio, entrevistou os irmãos Cravinhos, entrevistou inclusive a Suzane von Richthofen, e aí a conclusão que ele chega é que a Suzane é uma figura perigosa e que não pode ser solta. Os psicólogos que analisaram Suzane não chegaram à conclusão que ela é uma psicopata. Para todos os fins, ela não tem esse transtorno psiquiátrico, mas ela teria outros transtornos que a tornariam igualmente ou até mais perigosa do que um psicopata. Porque o modo, né, como se vê a história dela, o modo como ela manipulou os irmãos para levarem até o assassinato dos pais dela, demonstrariam alguém bastante perigosa. Mas o fato também, como eu falei, que muitas das punições que a gente tem no Código Penal visam coibir certos comportamentos com base na punição. Alguns comportamentos nossos, alguns atos que a gente pratica por um código interno nosso, ético, né? Não devo matar alguém porque isso é errado. Isso é algo internalizado, isso é algo que nós não fazemos porque a gente acha que é moralmente incorreto, ou até em algumas situações isso não é religiosamente aceito. Ou seja, se eu cometer um crime, um pecado como esse, Deus vai me punir depois. Mas, de qualquer maneira, são códigos internos nossos. Mas outros tipos de crimes, outros tipos de infrações, nós não cometemos porque a gente sabe do risco da punição desses crimes. Vamos supor, por exemplo, sonegação de impostos. Muitos de nós, ou a maioria de nós, não gosta de pagar impostos. Mas muitos de nós pagam imposto porque a gente sabe que se a gente não pagar imposto, a gente vai pagar uma multa. E a multa muitas vezes é maior do que o próprio imposto que a gente deve. Então a gente paga porque a gente tem medo da punição. Porque a gente é coagido a isso para não ter retaliações. Então é o tipo de comportamento que ele é condicionado com base na punição, com base naquilo que pode acontecer, na consequência. Então a gente pode imaginar, supondo que a Suzane von Richthofen não tenha esse código interno moral, esse código interno de comportamento que a evite de cometer crimes, que ela tenha a compreensão racional de que se ela violar a lei outra vez, e já não sendo mais ré primária, que ela vai pagar mais uma vez com prisão. Então assim, supondo que ela solta agora, sabe, queira cometer algum crime, ela vai ponderar, suponho pelo menos, né? Ela vai ponderar que racionalmente, se eu fizer isso, serei castigada, serei presa, serei punida. Na minha compreensão, isso também faz parte, de certo modo, da ressocialização de um prisioneiro. Essa pessoa sabe que ela será punida. Inclusive, ela está sob vigilância, sob supervisão. Ela tem que prestar contas ainda à justiça. Se ela descumprir certos requisitos, ela pode voltar para a cadeia também. Mas, extrapolando esse limite da Suzane, pensando num sentido mais genérico, é de surpreender esse tipo de comentário que questione a possibilidade de alguém voltar para a sociedade após passar pelo sistema carcerário. A gente não pode ignorar que, de fato, muitas pessoas passam pelo sistema prisional e não querem retornar para lá porque sabem que é um inferno. O elemento central aqui tem a ver justamente com essa tentativa da Suzane von Richthofen de se reinserir na sociedade. Quando ela vai e agora abre um ateliê, cria um ateliê para produzir artesanato, para produzir peças artesanais e vendê-las,
Isso já deveria sinalizar, na minha interpretação pelo menos, que ela está disposta a isso, que ela realmente está disposta a ter uma vida diferente. Se ela é capaz de arrependimento, se ela é capaz de remorso, se ela é capaz de compreender as consequências morais dos seus atos, isso para mim seria secundário em relação à compreensão racional das consequências dos atos. E aí que entra de fato essa perspectiva de que, bem, se ela não tem empatia pelos demais, mesmo não sendo uma psicopata, se ela não tem empatia pelos demais, que ela deva ter uma compreensão de como seus atos impactam na sociedade e nas demais pessoas. Como eu falei nesse artigo que eu vou pôr para vocês aqui embaixo, tem vários exemplos aqui, várias situações nas quais é exemplificado esse caráter manipulador dela, de como ela usa as pessoas, de como ela usou pessoas, inclusive autoridades, dentro do sistema prisional para favorecê-la. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, isso vai depender muito agora de como ela vai se comportar depois. Não dá para fazer também pré-julgamentos no sentido de como ela vai se comportar no futuro. A gente tem o histórico dela, a gente tem aquilo que ela fez anteriormente, o crime bárbaro que ela cometeu, o tempo que ela pagou no presídio, aquilo que ela fez no presídio, mas também isso não pode servir como referencial para comportamentos futuros. Nada garante que ela vá se comportar depois, nada garante que ela vai se tornar uma cidadã modelo, exemplar, mas também me parece precipitado usar esse julgamento do passado para tentar estipular o que ela vai fazer. Realmente me parece exagerado. E aí, mais uma vez, é questionar o potencial de transformação individual do ser humano. Nós somos capazes de mudar de opiniões, de ideias, de comportamentos, de práticas. Então, resta agora aguardar e torcer para que ela, de fato, consiga se reinserir, consiga trabalhar, consiga se tornar uma cidadã cumpridora da lei e que seja honesta e íntegra, pelo menos, né? Mas também nada garante. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, se vocês acompanharam esses desdobramentos. Como eu falei, são dois extremos na situação, né? Pessoas que estão agora horrorizadas com a soltura dela e pessoas que estão deslumbradas com isso e querem autógrafo da Suzane von Richthofen. Também os dois casos são bem complicados e bem extremados. Mas como é que você pensa a situação? Como é que você vê essa possibilidade da Suzane ter se recuperado? Se você compreende que o atual modelo de presídios, de sistema penitenciário, é capaz de recuperar as pessoas e torná-las capazes de voltar para a sociedade e contribuírem para a sociedade. Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para tomar força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, galera do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 16 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai estar fazendo o lançamento do novo livro do nosso querido Leonardo Boff. Vai ser um lançamento com a presença também do padre Júlio Lancelotti e o livro é um livro maravilhoso. Eu já recebi o livro, já li o livro e ele se chama A Amorosidade do Deus Abá. O que quer dizer Deus Abá? Abá era uma maneira, né, como antigamente se referiam a papaizinho, vovozinho, de uma maneira carinhosa, e era como Jesus se referia a Deus, que era uma revolução na época. Deus, uma coisa distante, uma coisa, enfim, que não podia nem ser mencionada, e aí Jesus vem com essa nova aproximação a esse conceito de Deus, uma aproximação pelo amor. Então é um livro sobre isso e é um livro que fala sobre Jesus e não sobre Cristo. Jesus, esse humano, esse que teve dúvidas, esse que teve conflitos, esse que teve sim uma luta ali política, sendo morto no final num julgamento político, num julgamento religioso. Então esse Jesus homem, que se fez homem, né, para conectar nós humanos a Deus. Então é um livro que fala sobre tudo isso, vai ser um encontro maravilhoso e todos estão convidados para assistir. É só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente vocês vão estar inscritos para poder participar. É ao vivo e não tem replay. Então não deixe de se inscrever e colocar na sua agenda. Dia 16, 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai estar junto.